Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: quais os problemas da rejeição ao poder de Deus? Vamos pensar sobre isso? Vem comigo até o final, sai daí não! Só que antes, né, querido? Se você não está inscrito, inscreva-se. É bem rápido, só clicar aí no botão de se inscrever, aproveita e já clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo, fica por dentro de tudo que está acontecendo e aprendendo cada vez mais. Curta também, comenta, compartilha. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já indica isso no seu algoritmo e mostra o vídeo para outras pessoas. E compartilhando, você faz o vídeo chegar a pessoas que você conhece e que eu não conheço, que eu jamais conseguiria chegar. O objetivo é estar abençoando vidas, ensinando. A gente está aqui trazendo reflexões que são rápidas da palavra, mas ao mesmo tempo instrutivas e que vão ser muito úteis para a pessoa que quer estudar a palavra, quer aprender mais, quer crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tá legal? Posso contar contigo? Vamos junto nessa daí, texto desse vídeo. Vamos iniciar então a sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, e os versículos são 13 e 14. Apocalipse 9, versículos 13 e 14 diz assim: O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. É importante a gente entender aqui que há uma diferença aqui na voz que dá ordem. Quando a gente lê aqui esse versículo 13, fala assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. Repare que essa expressão ela não é mencionada. No primeiro ai não é mencionado, nos outros também há algumas poucas outras vezes em que é mencionado algo parecido. E o que a gente vai perceber aqui é que essa voz, na realidade, tudo indica que é exatamente a voz do Cordeiro. E há vários fatores aqui apontando para isso, que aqui é a voz do próprio Cordeiro, que se encontra na presença de Deus. Então o fato dele estar na presença de Deus já aponta para a pessoa de Deus, para o próprio Deus e para o Cordeiro que está ali, que é aquele que dá a ordem. Então o que a gente vai ver é que essa ordem ela veio. E aqui quando você vê a palavra ângulos, talvez dependendo da versão da Bíblia que você está lendo aí, ou que você tem em mãos, você vai encontrar algumas versões traduzindo como chifres. Êxodo capítulo 27, versículo 2. E a gente lendo mais precisamente os versículos 1 e 2, para ter um entendimento melhor, você vai ver ali os detalhes de Deus com relação à construção do altar. Diz assim: farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar. Então repare que o altar é quadrado. Um altar quadrado significa 4 ângulos iguais, significa 4 pontas. E de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos, versículo 2, farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Então é esse mesmo texto que está, esse mesmo altar, esses mesmos cantos mencionados aqui em Apocalipse, no capítulo 13. Ou seja, o altar do Senhor ali, o local onde Deus está habitando, é um local quadrado. A própria Nova Jerusalém vai falar desse quadrado, né? Ângulos iguais, ou seja, não há diferença em nenhuma das pontas. É a questão que a gente fala aqui, que já falou em outros vídeos, da equidade, que é diferente de igualdade. A gente não pode confundir, achar que é a mesma coisa. Na equidade, a gente sabe que as pessoas são diferentes, a gente entende as diferenças de todas, mas através de uma lei, através de um padrão, a gente estabelece os mesmos critérios de recompensa, de galardão, né? Então a gente iguala os direitos de pessoas diferentes. A equidade é você igualar direitos de pessoas diferentes. A iniquidade é você ignorar leis e preceitos e você tratar cada um de acordo com o que você pensa. E aí
a gente não tem mais parâmetro, não tem mais lei, não existe mais Constituição, não existe mais nada. Isso é a iniquidade predita por Paulo lá em 2 Tessalonicenses, mais precisamente capítulo 2, falando que o mundo passaria por isso e que um dia viria aquele que iria dominar, não só espiritualmente, mas também politicamente, ideologicamente, fisicamente, sobre o povo. E quando a gente olha para esses 4 ângulos aqui, isso aqui está apontando para o poder de Deus. É por isso que há um indicativo de que essa voz que dá essa ordem seja do Cordeiro, porque está apontando para o poder de Deus. E como a gente já mencionou, que muito provavelmente nessa época aqui os selados de Deus já não estarão mais presentes, e esses flagelos que acontecem aqui são muito semelhantes ao que acontece no capítulo 16, essa passagem é parecida com o que acontece aí no capítulo 16 de Apocalipse, porém as consequências aqui são menores. Se no primeiro ai os homens tentaram a morte e não conseguiram, nesse segundo ai, então virão flagelos, e que a gente vai ver aí nos próximos vídeos, que vão realmente levá-los à morte. Então, a função exata desses chifres, querido, ou desses ângulos, ou de colocar chifres sobre esses ângulos, é incerta. A gente não tem ideia, né, dessa função exata, nem das razões. Mas o que a gente percebe é que é o seguinte, foi ordenado aos sacerdotes, e a gente pode ver isso, deixa anotado aí, Levítico 4:7 e Levítico 16:18. Então, esses 2 textos são importantes para elucidar alguma dúvida aí. Levítico 4:7 e 16:18. Então, foi ordenado aos sacerdotes que manchasse esses chifres com o sangue do sacrifício para efetuar de forma simbólica a purificação do pecado e, desse modo, remover a impureza ritual do ambiente como um todo, do altar e do santuário. Então, além desse papel dessas ofertas rituais, os altares serviam também para comemorar a presença física de Deus. E o que a gente está vendo nesse segundo ai é que há um clamor, há uma voz de ordem vindo exatamente desses 4 ângulos, porque o poder de Deus está sendo rejeitado, a purificação está sendo rejeitada, a santificação ela foi rejeitada. Então são consequências da rejeição ao poder de Deus, da rejeição à presença de Deus. As pessoas têm muita dificuldade, a gente vai chegar mais para frente, a gente vai ter que detalhar isso, então não perca os próximos vídeos, continua acompanhando a gente para você ter um entendimento completo aí, que a gente vai falar a respeito de detalhes do pecado que as pessoas pensam que são simplesmente práticas. Tem gente que pensa que é assim, mas eu não acredito que Deus vai rejeitar uma pessoa que faz determinadas coisas, que tem determinadas práticas. A pessoa é tão boazinha, o coração é tão bom, só porque ela faz isso, ela vai deixar de entrar no céu? As pessoas têm uma ideia completamente errada. A gente precisa entender, querido, que pecado é uma aliança, que a Bíblia fala de alianças, a Bíblia fala de pacto. Você vai ver várias vezes, se você pesquisar em qualquer Bíblia, em qualquer versão, as palavras concerto, pacto, testamento, aliança, você vai ver que Deus, a todo momento, depois do pecado de Adão, Deus chama o homem para um concerto. Deus fez uma aliança com Jacó, mas foi preciso que Jacó fizesse uma aliança com Deus em resposta à aliança. Então, aliança com os homens, Deus faz. Agora, como os homens respondem a essa aliança? Então, lá em Gênesis, quando foi feito o sacrifício diante do pecado de Adão e Eva, que Deus pergunta para Adão e Eva, né, onde eles estão, porque eles estavam saindo ali da presença, eles fizeram folhas. As folhas não são suficientes para cobrir a vergonha e desfazer o pecado. Foi preciso um sacrifício, um derramamento de sangue. Por quê? Foi preciso um pacto, porque para anular o pacto gerado pelo pecado, foi preciso um pacto. Mas mesmo assim, aquele pacto não anulou a matriz de multiplicação do ser humano. Então, a partir daquele momento, a matriz, lembra lá da ordem de Deus, da primeira lei de Deus, no capítulo 1 de Gênesis, é que a terra se multiplicaria conforme cada um, conforme a sua própria espécie. A ideia de Deus original era que o homem se multiplicasse numa matriz santa, numa matriz dedicada a Deus. Através do pecado, a matriz foi deformada e o homem passou a ser gerado do pecado, como diz Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos gerados já
do pecado. Então, aquele sacrifício ali, ele não foi suficiente para mudar a matriz. É o que Paulo vai falar do novo Adão. Então, através do novo Adão, essa matriz ela é modificada e em Cristo Jesus eu sou gerado novamente para o pecado. Então, o que a gente percebe aqui nesse versículo 13, através dessa ordem dos 4 ângulos, é o fato de Deus mencionar os 4 chifres ou os 4 ângulos do altar, é que como essa equidade simboliza a presença de Deus, o poder de Deus, é que essa voz veio dali para um povo que rejeitou a presença de Deus, que rejeitou o poder de Deus e que viveu enfiado, enfurnado no pecado, com o pé no pecado. As pessoas tinham um coração bom, querido, não é o suficiente. Então, determinadas práticas do pecado, pessoas que não abrem mão do seu Isaac para largar pecados não vão entrar no céu. Estou adiantando aqui algo que a gente vai falar um pouco mais para frente, de uma maneira resumida, porque ela precisa quebrar uma aliança. Ao fazer um sacrifício, você está quebrando uma aliança e você precisa fazer uma aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então, esse ângulo aqui do altar de ouro que se encontra na presença de Deus aponta para uma santidade rejeitada, para um poder rejeitado, para uma presença que foi rejeitada. Se você ler Romanos capítulo 14, Romanos 14, 22 e 23, Paulo vai falar: bem-aventurado aqueles que não se condenam naquilo que aprovam. Então, às vezes são pequenas aprovações, pequenas concessões, pequenas aberturas que nós damos para a nossa vida que vão condenando o ser humano. Ele tem um coração muito bom, mas ele foi fazendo concessões na sua vida, que chegou um momento que aquilo se transformou no Isaac e ele precisa decidir. Ou ele sacrifica aquilo para Deus, ou ele vive para Deus e faz o concerto com Deus, ou ele vai viver no pecado, mesmo sendo bonzinho, porque no céu não entra quem é bonzinho, no céu entra quem foi lavado, as vestiduras brancas. Lembra aí que a gente falou isso em vários vídeos? Assista o vídeo aí correspondente a 6:11, a 7, 9 e 10. Assista os vídeos aí correspondentes a Apocalipse 6:11 e Apocalipse 7, 9 e 10, que a gente falou sobre isso. Versículo 14 vai dizer: dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. No versículo 15, que a gente vai falar no próximo vídeo, vai falar que esses anjos eles estavam determinados, estavam preparados. Preparados para quê? Preparados para esse momento de juízo e não para atingir exatamente ao ser humano. Essa não era a vontade de Deus. Mas aqueles que rejeitarem a presença e o poder de Deus acabarão pagando o preço pelas suas escolhas. Afinal de contas, não é possível você plantar mandioca e querer colher uva. E quanto a esses 4 anjos que se acham atados, antes da gente falar dos 4 anjos, quando fala aqui do grande rio Eufrates, a gente tem 2 formas de interpretar isso. Ou no sentido de que realmente, no sentido regional, geográfico, ou entendendo o que aquilo simbolizava para o povo daquela época. Para o Império Romano, um ataque vindo do rio Eufrates era o que eles mais temiam. Então, mencionar um ataque vindo do rio Eufrates para o povo daquela época era o que eu mais temia, né? Significava uma fronteira, um lugar que é o meu ponto vulnerável, que é a minha fragilidade. Então, a gente pode entender que no futuro vai ser ali vai ser o local, que ali vai continuar sendo um local de fragilidade, ou a gente pode entender que aqui esses anjos eles vão atacar a humanidade exatamente nas suas fragilidades, exatamente naquilo que eles são fracos. Então a gente pode entender isso aqui como um ataque desses anjos exatamente na direção, no caminho trilhado pela fraqueza, por aquilo que as pessoas são mais fracas, mais voltadas para o pecado. E aí, se a gente entender exatamente na mesma linha das 4 pontas do altar, dessa rejeição ao poder de Deus, a gente vai entender que os flagelos virão exatamente na direção dos pecados, porque quando a gente comete um pecado, a gente está substituindo. Se você ler a tentação de Jesus Cristo, você vai perceber que o diabo ele fala ali de textos bíblicos, mas não é o texto bíblico em si que vai trazer para nós uma base de fé.
mas a maneira como a gente entende aquele texto bíblico à luz de toda a Escritura. Então, todo o texto bíblico precisa ser olhado à luz de todas as Escrituras. Quanto a esses 4 anjos, querido, a gente vai perceber em toda a Escritura, em toda a Bíblia, há indicativos de determinados tipos de demônios e anjos sobre países, sobre nações, sobre... parece que tem um domínio, uma potestade dominando ali, ou um anjo protegendo, de acordo com a invocação exatamente do povo. Daniel capítulo 10, por exemplo, os versículos 13 e o 20 e 21 de Daniel 10 dão essa indicação de que há determinados anjos que têm domínios territoriais. O versículo 13, por exemplo, aqui a gente é a consolação de Deus a respeito de Daniel, que clamou, que fez oração, mas durante 21 dias ele não teve resposta nenhuma. Durante 21 dias nada acontecia, nenhuma resposta vinha. E aí Deus então consola Daniel ali, explicando o porquê da demora. No versículo 13 fala: mas o príncipe do reino da Pérsia, perceba que está falando de um ser angelical que é do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Versículo 20. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, Miguel como príncipe de Israel. A grande questão é que Daniel não estava aqui em Israel. Daniel não estava localizado ali em Israel. Então, o que a gente vai perceber é que é o seguinte: embora hajam demônios que são autorizados, e a gente falou sobre isso quando falou das cartas aos anjos das igrejas, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que a gente vê que há um domínio autorizado concedido pelos homens. Então, as pessoas têm muita dificuldade para entender quando você defende uma ideologia, porque não existe nenhuma implementação. O anticristo ele nunca vai conseguir implementar o ministério dele da iniquidade, o duplo pensar dele, sem antes estabelecer uma ideologia, sem antes atacar a cultura, a mente e a maneira de pensar das pessoas. Por que as pessoas vão aceitar a iniquidade e por que quando o Filho do Homem vier, ele não vai achar mais fé na terra? Porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Paulo alerta, lembra? Vamos estudar sempre a Bíblia em consonância com todos os textos bíblicos. Paulo alerta, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, que no fim dos tempos as pessoas sentirão como que coceiras nos ouvidos e rejeitarão a sã doutrina, rejeitarão as Escrituras, elas não vão querer dar atenção às Escrituras e vão ficar preocupadas com fábulas. O que são fábulas? Fábulas são histórias. Assista o vídeo aí que a gente tem vídeos correspondentes a Timóteo aí explicando sobre esses textos aí. Corre aí no nosso canal aí no YouTube que tem vídeos falando sobre isso. Eu recomendo ir lá. Então as pessoas vão acreditar em histórias que não são verdades. Vão começar a acreditar em mentiras e transformar a mentira em verdade. Para isso, as pessoas já estão construindo narrativas e que você está vendo assim, cara, como que essa pessoa comprou essa narrativa se é muito evidente, claro, que aquilo é uma mentira. Por quê? Porque ideologicamente essa pessoa já foi aprovando, fazendo concessões, como Paulo fala em Romanos 14, 22 e 23. A pessoa foi dando concessões, então ela foi dando abertura para esse entendimento. Então, quando está falando aqui desses anjos que dominam, é possível que esses anjos estejam sob o domínio ali, porque uma maioria autorizou, porque houveram pessoas com poder, às vezes nem sempre é a maioria, mas uma minoria que detém um poder, porque nunca a maioria domina uma nação, domina o povo, é sempre uma minoria que tem poder, é sempre um clã, uma família, um determinado grupo de pessoas que são minoria em relação a toda a população, mas que dominam o todo. Então essa minoria, esses que têm o domínio, estão
sob as ordens desses demônios que têm esse poder. Mas é possível você estar ali e não estar sujeito a esses demônios. Era o exemplo de Daniel lá. Quando fala do vosso, está falando de Daniel como povo de Israel, ainda que ele esteja numa região completamente idólatra e sujeita a demônios. Então, os problemas da rejeição ao poder de Deus é da gente ficar sujeito às consequências da ausência do poder de Deus. Porque o que a gente precisa entender, querido, é que nenhum ser humano, ele vive. Seria muito legal se eu pudesse dizer para você assim, olha, essa parede é preta. Mas não é porque eu acho que é, ou porque eu digo que essa parede vai se transformar em preta. Se eu quiser fazer qualquer tipo de efeito, qualquer coisa que se faz numa parede preta, eu não vou conseguir fazer nessa parede porque ela é branca. Mesmo que eu diga, mesmo que eu acredite, e mesmo que eu tente convencer você que essa parede aqui atrás de mim, ela é preta. Então, querer falar não muda uma realidade. Isso pode ser profético, não estou falando nessa questão de você mudar o futuro, mas determinadas coisas que elas não vão mudar se não tiver atitude. Se eu não chegar e pintar aquela parede preta, ela não vai se tornar preta, a não ser de sujeira, se demorar muito tempo e não for limpa aí. Mas se a gente quer mudar realidades, precisam ser mudadas com atitude, não adianta dizer. Então a gente precisa encarar a realidade, e a realidade é que nenhum ser humano vive sem estar debaixo de algum poder. Ao rejeitar o poder de Deus, está se sujeitando ao poder do diabo, ao poder dos demônios. Ao rejeitar o poder de Deus, está se sujeitando aos flagelos e consequências que sobrevirão àqueles que rejeitaram o poder de Deus. Porque nessa época aqui, aqueles que aceitaram o poder de Deus, aqueles que aceitaram o selo do Senhor, no meu entendimento, não estarão mais presentes aqui. Tá bom, gente boa? Até o próximo vídeo aí. Aguarde que tem muita coisa interessante nos próximos vídeos. Agora a coisa está começando a apertar. Conto contigo, te espero nos próximos vídeos. Compartilha aí, envie esse vídeo para mais pessoas e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.